Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Segundo Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Vocês acharam? Vamos ver. O texto diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua vontade, compreender a Tua palavra, sermos guiados nessa noite pelo Teu Santo Espírito e que possamos sair daqui, Senhor, não da mesma maneira como entramos, mas transformados, possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós, nosso viver diário, nós possamos ser aquilo que a Tua palavra nos diz. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, às defesas, nós podemos dizer assim, do apóstolo Paulo diante da igreja de Corinto. Na verdade, as defesas de Paulo elas vão praticamente até o capítulo de número 8. Mas é muito interessante quando nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, apesar de toda a repressão, toda a contraposição que ele recebe por parte de irmãos que estão naquela igreja ali, mas que começam a se colocar contrários a ele, apesar de tudo isso, o seu posicionamento aqui, ele os conduz a... Acho que está muito alto lá em cima, João. Vê lá, por favor. Está muito alto. Apesar de tudo isso, ele consegue apresentar, no meio da sua defesa, mais um direcionamento para Deus do que uma autojustificação. Eu falei isso no culto passado. Isso é fundamental para nós. Porque muitas vezes o que a gente quer é fazer autodefesa. Muitas vezes o que a gente quer é fazer autojustificação. Muitas vezes o que a gente quer é
conseguir mostrar para os outros que a gente não é aquilo que eles estão falando, e nessa hora a gente acaba esquecendo realmente de que precisamos glorificar a Deus. Mas a nossa vida toda deve ser para a glória de Deus, e até nos momentos em que nos sentimos pressionados, oprimidos, confrontados, a gente precisa lembrar de glorificar a Deus. E o apóstolo faz isso aqui por meio dessa carta, de uma forma assim magistral. E a gente viu aí no último capítulo, ele depois de apresentar, lá no capítulo de número 3 ainda, a respeito da nova aliança, né? Ele deixou bem claro a questão da nova aliança. E aí no capítulo 4, nós vimos a argumentação dele em cima de uma figura, né? A figura dos vasos de barro. Ele mesmo se coloca nessa condição, né? De ser um vaso de barro. Nós somos vasos de barro, onde um tesouro precioso é depositado. Perceba que Paulo não precisa, diante dos irmãos, dizer assim, não, mas eu sou bom, ou eu tenho, realmente, assim, eu sou um cara escolhido por Deus. Não, ele fala, não, meus irmãos, de fato, nós somos vasos de barro, precioso é o tesouro que está dentro de nós, precioso é o tesouro que nós carregamos. Então ele não precisa de autojustificação. E é isso que nós vimos fundamentalmente até aqui. No final do capítulo passado, ele prepara o argumento que ele vai utilizar aqui no capítulo de número 5, que nós também estudamos, né, na quarta-feira passada. Mas eu acho que aqui fica legal a gente reler o finalzinho, porque aí você vai perceber, como uma carta, né, é um texto, uma ideia contínua, que ele vai desenvolvendo. Então, aqui no finalzinho do capítulo de número 4, o texto nos diz assim, versículo 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Porque eu disse que o apóstolo Paulo aqui está preparando a base para aquilo que ele vai falar agora no capítulo de número 5. Porque no capítulo de número 5, nós vamos ver o apóstolo falando agora acerca da morte e da ressurreição humana. Ele vai falar da nossa morte e da nossa ressurreição. E ele vem justamente de um texto onde ele apresenta as suas dificuldades, as nossas dificuldades. Nós desanimamos, nós temos um desgaste exterior, mas ele diz que ao mesmo tempo nós somos renovados interiormente. Ele diz que nós temos sofrimentos, mas ele diz que esses sofrimentos são leves e momentâneos e produzem uma glória eterna. E nos convida a fixar os olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Porque ele afirma que aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Então o apóstolo Paulo conclui o capítulo 4 nos fazendo um convite para olhar para a eternidade. E isso vai ser fundamental para entender aquilo que ele está falando aqui no capítulo de número 5 agora. No capítulo de número 5, no versículo 1, primeiro ele vai nos apresentar a sua certeza. Ele diz, e até a palavra com que ele inicia aí o versículo, fala sobre isso, ele diz, sabemos. Não é nós cogitamos, não é nós achamos, ele diz, nós sabemos. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Paulo aqui vai usar uma figura muito interessante para falar justamente a respeito da morte humana. Nós aqui sofremos, nos desgastamos, temos as nossas dificuldades e talvez o que se possa considerar de pior para o homem nesse mundo seria justamente a morte. E o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui é que ainda que a morte chegue,
Para aqueles que estão em Cristo, isso não é desperdiçado. Isso não será o seu maior problema. E como ele nos apresenta isso? Ele diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Ele vai chamar aqui esse nosso corpo, que nós carregamos aqui, esse nosso corpo perecível, esse nosso corpo que fica debilitado, que enfraquece, que sofre, que adoece, que morre. Esse nosso corpo aqui, ele vai tratar como uma habitação temporária. Algumas versões trazem a expressão uma tenda, né? Para demonstrar ainda mais a ideia de uma habitação frágil. E é justamente essa ideia que ele quer trabalhar. Que nós tenhamos plena consciência de que esse corpo no qual nós habitamos, ele é sim frágil, ele é sim perecível, ele é sim aquele que pode se desgastar, e ele é sim temporário. Temporário. Se Jesus ainda tardar, podemos dizer assim, a voltar, nós podemos nos esforçar ao máximo, mas chegará um tempo que esse corpo físico aqui vai perecer. Ele vai se desgastar a tal forma que nós não podemos resistir. Então a figura que o apóstolo Paulo traz aqui é justamente uma figura que nos leva à consciência de que essa habitação aqui terrena, que é esse corpo físico, é temporário. Mas ele nos diz também que nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que ele diz não ser construída por mãos humanas. Tem gente que usa isso aqui só para dizer assim, não, a gente vai ter mansões no céu. Não é sobre isso não que Paulo está falando. Paulo está falando aqui a respeito de uma habitação como de um corpo que teremos para a eternidade, aqueles que estão em Cristo, glorioso. Glorioso, um corpo glorioso, semelhante à glória do corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo chama aqui de um edifício, algo para nos dar a ideia de uma estrutura maior, mais imponente, mais forte, resistente, duradoura, em relação àquilo que nós temos aqui. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer nos passar. Ainda que enfrentando todas as dores, dificuldades, lutas que nós tenhamos aqui, ainda que tudo isso ocorra, a nossa consciência, primeiro, tem que ser o fato de que, de fato, estamos em um corpo que perece. Estamos em uma habitação temporária, que certamente, se Jesus não voltar antes, será destruída. Mas o Senhor, ele diz, da parte de Deus, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, forte, que o Senhor concede ou concederá àqueles que estão nele, aqueles que estão firmados no Senhor. Essa consciência clara que nós precisamos ter, porque isso nos fortalece. Por que Paulo começa a tratar a respeito dessas coisas? Primeiro, porque aqui ele mostra a esses irmãos que, ainda que chegue um momento, e de fato chegou para ele um momento em que ele pereceu fisicamente, ainda que isso ocorra com qualquer um de nós, a nossa consciência com relação àquilo que é eterno precisa nos guiar aqui continuamente. Essa certeza, e ele diz, sabemos, essa certeza precisa nos guiar, essa certeza precisa nos fortalecer. Nós, meus irmãos, nós não somos
um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que habita em um corpo físico. Mas que é esse corpo físico que nós temos aqui uma habitação temporária. É essa habitação aqui, onde está o nosso espírito, que é aquilo que nós somos de fato, essa habitação ela é temporária. O corpo físico do homem não é o homem na sua essência. A essência do homem é o seu espírito. Por mais que devamos zelar por esse corpo físico, agradecidos a Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele faz em nós, por aquilo que nós fazemos por meio desse corpo físico, devemos zelar sim, mas nós não podemos esquecer de que, de fato, essa carcaça aqui, ela é temporária. Ela vai passar. E nós, tendo essa consciência, começamos a compreender que o propósito do Senhor vai para nós muito além daquilo que nós vivemos aqui nesse mundo. Vai para nós muito além daquilo que nós estamos aqui vivendo e passando. Quando morrermos, nós mudaremos, segundo o apóstolo Paulo, daquilo que é temporário para o que é permanente. Ele já havia falado sobre isso na primeira carta aos Coríntios. Você pode voltar aí em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15. No versículo de número 53, ele havia falado assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Pode voltar lá no texto. Paulo já havia falado isso aos irmãos de Corinto. A completude da obra de Deus sobre nós compreende a glorificação, compreende conceder àqueles que estão em Cristo corpos glorificados. E é necessário que para isso, aqueles que não estiverem vivos no dia da volta do nosso Senhor Jesus, é necessário que para isso haja a morte. Ainda que para nós isso nos traga um certo conflito. Os gregos e os romanos, naquela época, eles desprezavam o corpo, porque eles entendiam que o corpo era uma espécie de prisão da alma. Era assim que eles consideravam. Mas Paulo não vai tratar aqui que a morte é como se fosse uma libertação, como gregos e romanos pensavam. O pensamento de Paulo não é esse. Não podemos também considerar assim. Não é o pensamento de Paulo, não é o pensamento bíblico, de que nós, quando morrermos, estamos nos livrando, nos libertando desse corpo. Não é isso. O que o texto bíblico aqui nos apresenta não é uma ideia de uma libertação, é uma ideia de uma mudança promovida por Deus, de um corpo fraco para um corpo forte, poderoso em glória, de um corpo corruptível, como Paulo falou em 1 Coríntios, que se corrompe, para um corpo incorruptível, que não se corrompe, de um corpo mortal para um corpo imortal. E nós precisamos ter essa convicção, sabemos. Por que isso é tão importante?
Porque isso, meus irmãos, por exemplo, guia a forma como nós vivemos em relação a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos privamos de fazer a vontade de Deus por receio daquilo que pode acontecer com esse corpo físico, com aquilo que pode acontecer conosco em relação a essa morte humana. Mas foi justamente considerando, segundo o pensamento do apóstolo Paulo, da maneira como o apóstolo Paulo pensava, foi justamente pensando a eternidade assim, que homens e mulheres de Deus ao longo da história se dedicaram a fazer a obra do Senhor. Foi justamente pensando dessa maneira que essas pessoas se doaram, que essas pessoas se entregaram, que essas pessoas se dedicaram. Claro, precisamos descansar, precisamos nos alimentar, precisamos de cuidados essenciais para que possamos permanecer vivos. Afinal de contas, queremos continuar trabalhando, servindo, fazendo a vontade de Deus. Mas o problema é um hiperzelo que muitas vezes irmãos carregam. Pessoas que conhecem a Deus, mas carregam um hiperzelo, só olham para si, para o seu corpo, para isso que perece, e não olham para a eternidade. Paulo está ao mesmo tempo aqui apresentando a esses irmãos aquilo que é perecível, né? Esse corpo humano, e ao mesmo tempo apontando para a eternidade, dizendo, gente, tem lá tem coisas muito maiores, o de lá é muito melhor. Então, enquanto esses irmãos questionam o que Paulo está fazendo, enquanto eles questionam a dedicação do apóstolo Paulo e tentam colocar ele como suspeito, o que ele está dizendo a esses irmãos, aqui nas entrelinhas, meus irmãos, vocês deveriam estar fazendo o mesmo. Vocês deveriam estar entendendo que isso aqui tudo é perecível, isso aqui tudo vai passar e nós precisamos olhar para a eternidade. Olha o que ele diz no versículo 2, ele diz, enquanto isso, gememos, ele diz, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Paulo nos mostra aqui que enquanto nós não estivermos nesse corpo glorioso, a expressão é exatamente essa, gememos. Gemer remete a muita dor, a dores intensas. Gemer remete a dores recorrentes, frequentes, dores que não podem ser controladas. É justamente essa ideia que o apóstolo Paulo quer nos passar aqui. Porque de fato, meus irmãos, aqui nesse mundo e aqui nesse corpo, nós enfrentamos dores, problemas, sofrimentos frequentes. Não é uma teologia do sofrimento ou da dor, mas é uma constatação. É uma constatação. Ninguém consegue viver o tempo inteiro sem enfrentar problemas ou dificuldades. Pastor, mas o mesmo Paulo aqui, lá aos Filipenses, ele fala muito sobre alegria, né? Sobre nós nos mantermos alegres. Sim, mas sobre nos mantermos alegres apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias. Quem tem acompanhado, por exemplo, os noticiários esses dias, as notícias que vêm lá do Oriente Médio são entristecedoras, são lamentáveis. Eu vi alguns relatos de pessoas no Instagram dizendo assim, olha, eu estou chorando o tempo inteiro, eu estou andando angustiado, no meu serviço eu tinha que estar alegre, eu não estou conseguindo estar, eu não consigo parar de pensar nessas situações, eu fico olhando as imagens, eu fico pior ainda. Então,
as situações ocorrem, não só essas desse tempo, mas em toda a nossa vida. Apesar disso, precisamos estar alegres, sim, mas o que Paulo está fazendo aqui é constatando que nesse corpo aqui nós gememos, temos dores, sofrimentos, problemas. Porque o gemido, meus irmãos, ele revela a nossa fraqueza, revela a nossa impotência. Nós não podemos tratar com tudo, nós não podemos resolver tudo, nós não podemos lidar com todas as questões de tal forma que elas não nos afetem. Mas o que Paulo nos apresenta aqui é a ideia de que esse gemido, ele não tem a ver apenas com a dor. Lá em Romanos 8, ele fala que os crentes gemem aguardando esse corpo glorioso. Ao mesmo tempo, outro texto muito conhecido, ele diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos. Enquanto nós gememos pela eternidade, o Espírito do Senhor geme intercedendo por nós. E é isso que ocorre aqui nessa vida, meus irmãos. Porque mesmo diante das dores dessa vida, Paulo está convicto da promessa de Deus de um edifício no lugar dessa tenda, dessa casa passageira. Ele está convicto disso. A cabeça dele está lá. Paulo sabe, aqui não é o céu. Meus irmãos, aqui não é o céu. A gente pode ter aquele dia mais alegre. Em algum momento, alguma coisa pode acontecer que nos entristeça, que nos roube aquela alegria, que tire o nosso foco. É ou não é? Então aqui não é o céu, porque aqui nós não temos satisfação plena. Aqui nós não vivemos o paraíso. Você pode, aquele dia assim muito quente, né? Você pode entrar lá e mergulhar numa piscina e dizer assim, olha, como é refrescante estar aqui. Mas se você sair da piscina, está lá de novo, sol escaldante. Então aqui não é o paraíso. Paulo tem essa consciência também. Aqui nós choramos, aqui nós temos dores, nós temos sofrimentos, mas por que gememos? Paulo diz, versículo 2, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse é o motivo do gemer dos crentes, daqueles que conhecem a Cristo. Mais do que gemidos pelos sofrimentos e dores desse mundo, nós gememos porque nós ansiamos, porque nós esperamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Nós gememos porque, e daqui a pouco Paulo vai falar do Espírito, nós gememos porque esse Espírito que habita em nós aponta justamente para a eternidade, nos chama para a eternidade, e nós passamos a ansiar a eternidade e percebemos que isso aqui não é perfeito, percebemos que isso aqui é incompleto, nós percebemos que isso aqui é passageiro. Então nós gememos por isso, essa é a ideia do apóstolo Paulo. Gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Ele segue no versículo 3 dizendo, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Paulo aqui ele vai usar agora uma nova figura. Segunda figura que ele trabalha agora aqui, morrer é como ficar nu. Mas na segunda vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade. Aqueles que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade. Então ele diz, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Ou seja, aqueles que já estarão na eternidade,
Mas aqueles que estiverem aqui vivos, ainda na volta de Cristo, receberão instantaneamente um corpo semelhantemente glorioso, tal qual do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é necessário? Porque, meus irmãos, a glória de Deus é incomparável. E nenhum de nós teria como se deparar com a glória de Deus e não ser completamente consumido. E por isso é necessário que o Senhor revista os seus filhos com essa nova veste gloriosa, para que possam encontrar com o Pai. Você entendeu isso? Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e revestidos com o corpo glorioso. Aqueles que estiverem vivos, será necessário que sejam revestidos, como se, a ideia aqui de Paulo também é como se uma nova roupa, uma capa por cima da roupa que nós vestimos, seja colocada, para que possamos encontrar com o Senhor. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo aqui está trazendo e considerando. Essa é a ideia. Porque, versículo 3, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, de fato nós não queremos morrer. Não queremos a morte. Batalhamos contra a morte. Mas a grande questão é que não querer a morte precisa ser, antes de tudo, um querer da eternidade com o Senhor. Mas revestidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Nós não queremos a morte humana, o que nós queremos de fato é a habitação celestial, é estar com o Senhor para sempre. Aqui Paulo, implicitamente, ele faz também uma defesa cuidadosa aqui do seu argumento. Por quê? Alguém poderia considerar que, se Paulo está tão certo de que a eternidade com o Senhor é o algo mais glorioso que nós podemos encontrar, de tal forma que ele diz, essa habitação aqui é frágil, é uma tenda, é passageira, perece, mas a habitação celestial, a casa, o corpo glorioso que nós teremos com o Senhor é a melhor coisa, é um edifício dado por Deus. Se lá é o melhor, talvez alguém dissesse assim, não, então o melhor aqui mesmo é morrer. E talvez alguns entendessem com isso que o melhor seria recorrer à morte. Mas Paulo explica aqui, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Então, o não querer a morte aqui não pode ser um escapismo. Precisa ser antes um desejo pela eternidade. Uma vontade de estar no eterno. Mas nós não vamos com isso ser levados a pensar em se lançar para a morte. Ao que ele diz no versículo 5, pois Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo vai dizer que aqueles que estão ansiando e esperando por esse dia, por esse encontro com o Senhor, e assim como aqueles que morrerem antes da volta de Cristo, eles se encontram com algo que lhes dá uma garantia. E o que é que lhes dá essa garantia? É justamente o Espírito que habita em nós. Nós somos preparados para esse propósito. Então, assim, meus irmãos, não é qualquer pessoa que diga assim, não, então se recorreu à morte, estará com Deus. Ou se encontrou a morte, estará com Deus. Pessoas que falam, né, quando alguém morre, aí fala assim, não, que o Senhor o coloque em um bom lugar, né?
como se viveu distante do Senhor, mas agora o Senhor vai lá e vai o resgatar. Outros falam como se os anjos pudessem guiar agora essa alma desse indivíduo pós a sua morte terrena, como se pudessem ser guiados, né? Acendem velas, como se as velas pudessem iluminar um caminho na eternidade para que a pessoa possa se encontrar com Deus. Não é assim? Muitos pensam assim. Só que a garantia, meus irmãos, que a palavra nos coloca com relação à eternidade, a essa promessa do Senhor, ela não está em nenhum gesto humano que possa ser feito. Ela está justamente no Espírito de Deus que habita naqueles que creem. Quando cremos no Senhor, quando confessamos como Salvador, quando entregamos a nossa vida a Ele de maneira clara, concreta, genuína, quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E entre outras coisas que o Espírito faz, a principal delas é nos marcar, é nos selar, e a estar em nós agora como uma garantia daquilo que está por vir. É o que Paulo diz. Ele é essa garantia. O que é uma garantia? O que é um penhor? É aquilo que é dado como segurança, como certeza de um pagamento. Então, chego aqui, né? Procuro help ali, tá cheio de dinheiro, digo, help, vou deixar aqui com você, né? Pega aqui, tá aqui meu carro. Aí você pega aqui, fica com ele aí, empresta aqui R$1 milhão, tá aí meu carro com garantia. Não vale nem isso, né? Mas aí, help tá começando o negócio, né? Aí ela confia em mim. Aí ela vai me emprestar R$1 milhão e ela fica com o meu carro lá como garantia. Por quê? Porque eu vou voltar para pagá-lo. E onde que está essa convicção de que eu vou pagá-lo? Está no fato de que ela está com o meu carro como garantia. Da mesma maneira, meus irmãos, aqui está colocada a ideia do Espírito, a garantia, a certeza de que o Senhor voltará para nos buscar, que nele estamos salvos, que temos garantia da vida eterna, da eternidade com o Senhor, de que receberemos esse corpo glorificado. A garantia disso é o Espírito de Deus que habita em nós, amém? Isso nos dá essa certeza. Isso nos dá essa convicção. O Senhor nos preparou, é o que a palavra diz. O próprio Deus nos preparou para essa gloriosa esperança, nos dando o penhor do Espírito. O Deus que prepara, meus irmãos, o Deus que nos capacita, o Deus que nos aperfeiçoa, que nos santifica, é o mesmo que nos concedeu a garantia do Espírito, como forma de nós podermos confiar nele em relação à redenção. Paulo sabia disso, ele tinha essa consciência clara, ele tinha essa certeza, o seu futuro era baseado nisso. E por que isso é tão importante? Porque todos nós também podemos ter essa certeza. Todos nós também devemos ter essa confiança de que o Senhor está em nós, habita em nós por meio do seu Espírito e nos reserva o melhor. Não deveríamos, portanto, nos desesperar com as coisas desse mundo. Não deveríamos nos desesperar com relação ao que temos aqui. Não deveríamos, porque essa consciência precisa habitar em nós, na nossa mente, em nossos corações, guiando a nossa vida, a certeza de que o Senhor já nos concedeu a garantia por meio do Espírito. Nisso nós deveríamos caminhar. Perceba como é diferente quem
faz as coisas para Deus, como quem deseja conquistar algo dele, de quem faz as coisas para Deus, como quem tem convicção daquilo que ele já fez por nós, é completamente diferente. Porque eu sirvo a Deus, aí alguém vai dizer, não, eu sirvo a Deus porque eu estou sempre em débito com Ele. Eu tenho que estar pagando Ele, eu tenho que estar pagando Ele, eu tenho que estar pagando Ele, eu vivo desesperado ali porque eu tenho que estar pagando Ele. E sabe o que acontece com quem vive assim, meus irmãos? Essa pessoa, ela vive num desgaste, que não é um desgaste que Paulo falou sobre as questões desse mundo, é um desgaste de uma consciência sobre Deus errada. Uma consciência sobre Deus que não é aquilo que a palavra nos apresenta. Então ele vive de uma maneira religiosa, ele vive de uma maneira legalista, porque ele acha que ele vai em algum momento conseguir pagar plenamente aquilo que o Senhor fez por ele, e ele não vai conseguir. Mas aquele que tem consciência do que Cristo já fez, do que Ele já pagou, e que Ele depositou em nós a garantia que é o Espírito, ele já vive e já caminha com a convicção daquilo que terá eternamente. Eu não caminho, você não deve caminhar como quem está correndo para pagar. Você deve viver, trabalhar, caminhar com o Senhor como quem sabe o que Ele já fez por você, e por isso você tenha uma alegria em servi-lo. Porque tudo que precisava ser feito, o que precisava ser pago, já foi pago. Então o caminho agora é diferente. Eu sirvo por alegria, você serve por convicção, por consciência. Assim nós devemos caminhar. E diga-se de passagem, aquilo que nós temos aqui, meus irmãos, é ainda apenas uma amostra daquilo que nós viveremos na eternidade. Ainda assim já deveria ser o suficiente para nós caminharmos com essa alegria, sabe? A glória de Deus se manifestou sobre nós, o Espírito dele habita em nós, nós temos certeza da eternidade. Caminhe assim com essa consciência, caminhe assim. Muitas vezes o dinheiro, as questões financeiras nos inquietam, nos deixam perturbados. Por quê? Porque a nossa mente se distanciou de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes você não está com muito não. Às vezes você nem tem para aquilo que você queria tanto. Mas quando a tua mente está em Deus, a tua confiança está no Senhor, você está olhando para Ele, você fica saciado, você continua andando com alegria, está tudo bem. Sabe, se é um casal, hoje a gente não tem para sair, meu amor, mas glória a Deus, vamos ficar aqui em casa mesmo, vamos aproveitar o momento, é isso mesmo, tá bom, esse tempo vai passar, um ajuda o outro ali e tal, eu estou com você, fica aquela coisa maravilhosa. Mas às vezes tem, sabe aquela época assim, né, acontece tantos em tantos anos, né, quando o cometa Halley passa sobre a Terra, que tem aquela assim, que a gente pega uma semana que parece que a gente tem dinheiro todo dia para lanchar, todo dia para comprar uma coisinha diferente, assim, aqueles dias assim, maravilhosos. Às vezes, é nesse dia, ou nessa semana, ou nesses dias, que o negócio pega. Tem o dinheiro, tem a condição, mas o pensamento se distancia de Deus. E a gente começa a focar nas questões terrenas. E aí, vira briga. Tendo dinheiro, vira briga. Não tendo, às vezes a gente está em casa, está tudo bem. Tendo, a gente diz, vai sair, vamos ali comprar, chega lá, vira briga pelo que vai comprar. Hoje, quando não tinha, tá tudo bem. Agora tem, a gente briga porque o que um vai querer, o outro vai querer. Briga porque é meu dinheiro, porque é teu dinheiro. Briga porque o menino quer, um quer dar, o outro não quer dar. Sabe o que é isso? Consciência distanciada de Deus.
Eu estou dando um exemplo aqui, mas em tantas outras coisas isso acontece com a gente. Quando a nossa consciência se distancia de Deus, a gente não tem saciedade. Então olhe para a eternidade, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que Ele faz na sua vida, olhe para onde Ele está apontando. Gente, eu sempre falo isso, meu ministério, minha vida pessoal, a minha família, a gente mudou muita coisa. Quando eu li o livro, Eu e Você para Sempre, do Francis Chan. Esse livro é fenomenal, porque ele faz a coisa que deveria ser a coisa mais simples. Ele pega o casal e ele diz assim: vamos olhar para a eternidade. É isso que ele faz o livro todo, dizendo assim para você: pare de olhar para você, pare de olhar para o seu casamento, um para o outro, e vamos olhar para a eternidade. Aí ele vai capítulo após capítulo nos levando a olhar para a eternidade, das finanças, dos filhos, do relacionamento interpessoal ali um com o outro. Ele vai fazendo a gente olhar para a eternidade. Mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou a forma como a gente via as coisas, porque ele conseguiu nos mostrar dentro da palavra que é isso que a palavra quer de nós, nos fazer olhar para a eternidade. E olhar para a eternidade não é viver agora, pastor, então eu vou andar aí como se fosse um espírito, né? Você acabou de falar que a gente é um espírito, eu vou andar por aí, né, levitando agora. Não, olhar para a eternidade é tratar as coisas da nossa vida como quem sabe que nós não estamos presos aqui, que esse corpo perecível, corruptível, ele logo passará, que há coisas que são muito mais importantes do que aquilo que muitas vezes a gente se prende aqui. E quando isso começa a acontecer, a nossa mente muda, há uma transformação em nós. É isso que Paulo está defendendo aqui. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, como quem fala para eles aqui nas entrelinhas: meus irmãos, vocês não olham para a eternidade. Enquanto vocês estão aí reclamando, me atacando, eu estou olhando para aquilo que o Senhor está fazendo, e vocês deveriam fazer isso também. É o que ele está falando conosco aqui nesse texto. É isso. Nós precisamos ter essa consciência. Olha o que ele diz no versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo está nos mostrando agora aqui que ele tem bom ânimo, ele tem uma confiança plena, ele tem um entendimento claro do que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque para Paulo o céu não é apenas um destino, não é só para onde ele está indo. O céu para o apóstolo Paulo é a sua motivação diária. Por que eu faço o que faço? Pela eternidade com o Senhor. Por que eu vivo o que eu vivo? Pela eternidade com o Senhor. Por que eu prego o Evangelho? Pela eternidade com o Senhor. A minha e a dos outros. Por que eu corrijo a minha vida? Por aquilo que eu vou viver na eternidade com o Senhor. Porque eu já tenho uma consciência da eternidade e eu já sei que isso aqui não cabe na eternidade. Eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que Ele me purificará, eu sei que Ele me dará uma veste gloriosa, mas eu não quero esperar até lá para me despir daquilo que tem me atrapalhado aqui, não. Eu quero deixar. É a consciência da eternidade que muda a nossa vida. Portanto, temos sempre confiança e sabemos, de novo, que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Esse corpo aqui físico é distante ainda de Deus. Então, se eu não tenho uma consciência da eternidade, eu continuarei vivendo ainda mais distante do Senhor. Mas ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo faz um reconhecimento aqui de que se nós vivermos
por aquilo que temos, por aquilo que somos, pelo nosso corpo físico, mortal, perecível, por aquilo que nós buscamos aqui nessa terra, nós estamos fadados ao fracasso. Mas aqui ele faz, isso aqui é subtítulo da nossa série, né? Olha lá nos bannerzinhos toda semana quando a gente está mandando. Essa ideia aqui é fundamental, talvez seja uma das principais ideias desse livro. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo poderia estar dizendo aqui para nós essa noite, porque nós deveríamos viver exatamente assim, por fé e não pelo que vemos. Por aquilo que o Senhor aponta para nós com relação à eternidade e não por aquilo que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, quando a gente olha cenas bárbaras como temos visto essa semana, tem um monte de gente que está aí sem esperança. Não tem esperança na humanidade. Uns vão dizer assim, por isso que eu prefiro os cachorros e os gatos do que as pessoas, porque os homens são maus. Tem gente, né, que tentando bancar uma de crente, vai dizer assim, volta Senhor Jesus, Maranata. Mas muitas vezes nada mais será do que um apelo de quem só quer se livrar disso aqui. O que Paulo está fazendo aqui não é nos chamar a sair correndo para se livrar disso aqui. Paulo está nos chamando a viver por fé, a caminhar continuamente com essa fé, a não correr para a morte humana. Não é isso. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos caminhar como quem de fato caminha para a eternidade e vive de acordo com essa eternidade. Isso é viver por fé e não pelo que nós vemos. Isso é viver por fé. É saber o que Deus está fazendo e entrar na agenda de Deus, naquilo que Deus está desenvolvendo. Se dispor a viver essa vontade de Deus. Nós vamos sair desse corpo, vamos mudar, Paulo diz, para um edifício, uma mansão celestial, um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Nós veremos a Deus face a face, viveremos tudo isso um dia, mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, enquanto isso não acontece, que nós vivamos intensamente a vontade de Deus aqui nesse lugar. Lá na sua carta aos Filipenses, Paulo diz assim, olha, mas para mim, morrer, está tranquilo. Por quê? Deixo as coisas aqui, vou para a eternidade, e lá é maravilhoso. Mas ele não faz isso dizendo assim, então agora eu vou abrir mão daqui. Não, ele diz assim, mas importante é continuar aqui, por vocês. Sabe, meus irmãos, importante é caminhar aqui como quem olha para a eternidade, porque assim nós vamos viver, de fato, a vontade de Deus aqui nesse lugar, para nós e para as outras pessoas. É isso que muitas vezes nos falta, sensibilidade, sentido, quando vivemos. Desconectamos. Não, a gente quer muito o céu, a gente quer a salvação, a gente quer a eternidade, mas a gente não atenta para viver isso enquanto nós estamos aqui. Nós não atentamos que isso é dado àqueles que estão selados pelo Espírito. E como penhor, como garantia que nós já temos, precisamos viver então aqui para a glória do Senhor. Sabe, é caminhar. O que eu tenho feito? Eu tenho feito para a glória de Deus. Eu tenho feito de tal forma que glorifique o nome do Senhor. Porque eu estou aqui, nesse lugar, nesse ambiente. Porque o Senhor tem me levado para cá. Ontem a gente foi levar a Sofia numa apresentação.
lá de violino, que ela toca, e aí, gente, a gente olhava assim para o público em geral, né? E principalmente para a galera do meio, assim, da música lá, que estavam lá, né? Tinha os visitantes, família e tal. Mas a galera, assim, do meio, você olha assim, e dá pra perceber, tu olha pra cara deles, tu sabe quem eles votam, tu sabe que eles falam todos, tu sabe essas coisas tudinho, olhando na cara deles. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com minha filha? O que eu estou trazendo minha filha para cá? Aí Deus até brincou, agora tu sabe por que eu não posso deixar ela na aula sozinha, porque nas aulas a Neuza vai para lá e fica com ela lá e acompanha a aula todinha. Não pode deixar ela lá. Porque a gente sabe que tem um pensamento por trás daquilo ali. A gente sabe. Então se a gente não olhar para aquilo que Deus está fazendo, como de repente é uma porta que Deus está abrindo ali, que talvez um dia, por meio da vida dela, ali, venha haver um florescer, salvação, pessoas sendo alcançadas. Mas é preciso passar por aquilo ali. Se eu só tiro ela de lá, talvez nós estejamos atrapalhando o que Deus está preparando para fazer. Então, se o Senhor está nos conduzindo, vamos ficar atentos, sim, mas com os olhos na eternidade. O que Deus ainda fará? Qual será a condução de Deus para tudo isso? Vamos andar sensíveis. Nós precisamos caminhar sensíveis à voz de Deus, aos apontamentos de Deus, à direção de Deus, lembrando que tudo aponta para a eternidade. É assim que o Senhor vai nos conduzindo. Tudo, meus irmãos, porque você está onde está, porque você trabalha onde trabalha, porque você está em casa, porque você trabalha na rua, porque você trabalha no escritório, porque você trabalha correndo na rua, porque os seus filhos estão nessa escola. Tudo. Se você crê no nome do Senhor, se você vive para Ele, tudo caminha para que de alguma forma o nome dele seja glorificado. O que muitas vezes acontece é que nós não estamos atentos, mas ele nos chama aqui, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não ande o seu dia inteiro como quem apenas vê as coisas passando na sua frente e não discerne. A nossa maior dificuldade não é ver nós vemos com esses olhos físicos. Mas discernimento nós alcançamos por meio do Espírito. Peça ao Senhor para que você possa discernir os momentos, os dias, os tempos, as situações. Peça ao Senhor, Senhor, me faz discernir. Porque hoje eu tenho pouco, porque hoje eu tenho muito, porque eu estava lá e agora eu estou aqui. Senhor, me ajuda a discernir, porque nós vivemos por fé, nós não vivemos pelo que vemos. Essa consciência que nós precisamos ter. No versículo 8 ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Paulo vai nos dar uma ideia agora aqui no versículo de número 9, que é justamente a ideia de que, olha, a salvação, ela não depende das nossas obras. De fato, salvação é graça de Deus alcançada por meio da fé. É o que a palavra nos diz. A salvação, ela não depende das nossas obras. Mas há algo da parte de Deus que nós precisamos entender, que diz respeito a uma recompensa da parte do Senhor. Ele diz: temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Nós precisamos entender que, uma vez alcançados, marcados, selados, habitados pelo Espírito, nós precisamos caminhar para agradar a Deus.
viver assim de uma maneira consciente, amando o céu, amando a vontade do Senhor, desejando estar com Ele para a eternidade, mas com entusiasmo, vivendo o reino nesse lugar, estando engajados nos projetos do reino de Deus. Amém? Todos os dias, com uma consciência clara de poder fazer isso e fazer bem feito, com dedicação. E assim que ele vai concluir aí esse trecho que nós lemos, quando ele diz no versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui Paulo vai nos colocar algo que talvez seja um assunto não muito trabalhado teologicamente, talvez a gente não pense muito sobre isso. Presta atenção aqui. Quando a palavra nos aponta a respeito da salvação, talvez já seja muito claro aqui para a gente. O Senhor salvará uns e outros serão condenados. Isso é claro na palavra. Uns viverão com Ele para a eternidade, salvos, redimidos. Nós vimos hoje aqui com vestes de glória, e outros serão condenados para a eternidade. E isso tem que ser pacificado para nós já. Uma consciência clara. Essa ideia de que, mas no final Ele salvará todos, fora de cogitação, não é bíblico. Há um livro da vida, e o nome precisa estar lá. E aqueles que creram, confiaram no seu nome, converteram, se entregaram a vida ao Senhor, serão salvos. E os seus nomes estarão lá, escritos no livro da vida. E passarão por um julgamento aqueles que rejeitaram o nome do Senhor. E condenados serão julgados, e condenados por seus atos. Porque aqueles que serão salvos, de fato, não serão salvos pelas suas obras. Se fosse pelas nossas obras, estaremos condenados. Mas pela obra de Cristo na cruz, aqueles que crerem serão salvos. Pela obra de Cristo. Mas julgamento, todos terão. É o que Paulo está dizendo aqui, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Só que tribunal é esse aqui? Quando eu remeto àqueles que são salvos pela obra de Cristo. Esse tribunal aqui, ele diz respeito agora sim às obras praticadas pelo homem. As nossas obras praticadas diante de Deus, mesmo nós salvos, nós seremos ali colocados diante desse tribunal do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, algumas coisas nós precisamos considerar aqui. Primeiro, é que o tribunal de Cristo é um tribunal justo. Não haverá injustiça. Aqui, às vezes, a gente fica meio chateado, né? A minha equipe foi melhor. Foi injusto isso aí, foi um jurado aí que votou aí a pessoa que ele achou mais bonita. A gente fica chateado, mas no tribunal de Cristo não, ninguém escapará da justiça, o Senhor é justo. O Senhor é justo, ninguém escapará da sua justiça. Outra coisa sobre o tribunal de Cristo, é que Cristo é imparcial. Ele não ficará assim, olha, esse aqui eu achei mais legal, esse aqui eu não sei o quê, e aí ele vai, não, vou te favorecer. Não, o tribunal de Cristo será imparcial. Jesus é imparcial. E assim ele nos julgará pelas nossas obras diante do seu tribunal, para nos conceder recompensas, e agirá assim de forma imparcial para com todos. O texto nos diz que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Outra coisa sobre esse tribunal é que ele não julga apenas o que foi feito de fato.
Ele julga a consciência e a intenção. Ele julga a consciência e a intenção. Por quê? Porque para Cristo, meus irmãos, não é apenas o fato de que nós fizemos, mas por que fizemos e como fizemos. Nossas obras serão expostas. O que é palha? O que é feno? O que é madeira? Mas o que é prata e o que é ouro daquilo que nós fazemos? Isso será exposto pelo Senhor, para nos conceder recompensas. A palavra nos garante isso. Os que estão em Cristo, sim, salvos, mas recompensados de maneira diferente aos olhos de Deus. Ah, pastor, mas como isso ocorrerá? Ele diz assim, não, então, mas se chegar lá e fulano tiver uma recompensa melhor que a minha, eu vou ficar sentindo inveja. Não vai ter inveja no céu. Se você já é um invejoso e se te afasta de Deus, é provável que você não estará no céu. Mas no céu não haverá isso, mas justamente porque veremos de uma forma clara o quanto o Senhor é justo, o quanto Ele é imparcial, o quanto Ele faz correto tudo aquilo que faz. Nenhum de nós poderá diante do Senhor dizer assim, não, Senhor, mas eu não gostei da tua decisão. Nós não teremos essa possibilidade, porque estará completamente claro aos nossos olhos. Às vezes nesse mundo a gente olha e diz assim, olha, fulano não deveria estar ali, esse não deveria ter conquistado isso, essa não era para ser a hora dela, porque nós não sabemos e não conhecemos. Mas diante do Senhor, tudo estará claro. E o Senhor, completamente justo e imparcial, concederá aos homens segundo aquilo que eles fizeram, das intenções dos seus corações, do seu desejo, da sua vontade, da clareza com que fizeram aquilo ali. Tudo isso será exposto, colocado, revelado diante do Senhor. Assim nós compareceremos diante de Deus. E isso aqui, meus irmãos, nos traz por fim a ideia e a certeza de que precisamos pensar sempre como temos feito as coisas para Deus. O Senhor, Ele consegue perceber as coisas mais íntimas do nosso coração. Talvez pode ser um pregador que arrastou multidões. O Senhor saberá quando ele fez aquilo por vaidade, por ego. Quando ele descia do púlpito e se achava bom demais. É assim que ele fala. Conhecendo o coração de todos, todas as nossas intenções. Hoje ele não está aqui, mas eu vou falar o nome dele. Alexandre brincou comigo no WhatsApp, né, que a guerra explodiu sábado, aí eu trouxe o tema domingo. Aí ele falou assim, o Senhor é bom. O Senhor, S minúsculo, né? Aí eu peguei a mesma frase dele, copiei e colei e botei assim, o Senhor é bom, com S maiúsculo. Aí ele só estava testando a sua soberba. Mas é isso, meus irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. E Ele julgará, sabe, a coisa mais íntima que tiver acontecido quando nós o servimos. E isso tem que nos levar a pensar de tal maneira a purificar as nossas ações diante de Deus. Paulo está falando isso aqui, se colocando no crivo. Paulo está falando isso aqui para esses irmãos que olham para ele e pensam dessa forma sobre ele, talvez achando que ele queria ser melhor do que os outros, considerando que ele não deveria estar ali, considerando que ele não era um apóstolo, considerando que ele não tinha as credenciais. Paulo vai e fala a esses irmãos, dizendo assim, todos nós, meus irmãos, havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha como Paulo responde. Paulo, você está se achando demais. Ele diz assim, meus irmãos, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. É como quem diz assim, vocês estão preocupados comigo? Eu estou preocupado com o que o Senhor está pensando de mim.
Mas todos nós passaremos por isso. Ele vai ver as intenções de vocês e Ele vai ver as minhas intenções também. Todos nós. E Ele diz, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele encerra aqui para nós esse trecho, dizendo assim, olha, eu serei julgado também. Eu serei colocado diante de Deus. Ele julgará as minhas obras. Ele julgará as intenções do meu coração. Vocês podem estar aí me julgando aqui, mas maior do que isso será o julgamento que eu receberei da parte do Senhor. E nas entrelinhas o que Ele está dizendo é isso que guia o meu coração. Nós que cremos em Cristo, se você já entregou sua vida ao Senhor e tem buscado viver para Ele, não se esqueça, Ele julga as intenções do nosso coração, cada obra que nós fazemos. Então que não apenas façamos, mas que façamos o melhor, com os corações limpos, abertos, atentos à vontade do Senhor, permitindo que Ele nos conduza com os olhos na eternidade, sendo guiados para isso. Meus irmãos, se nós começarmos a entender essas coisas, como o Senhor purificará a nossa conduta, como o Senhor purificará o nosso ministério, como o Senhor purificará a nossa família, a nossa casa, como o Senhor purificará cada um de nós, quando nós entendermos aquilo que nós escutamos aqui nessa palavra nessa noite. Que o Senhor nos conceda graça e nos ajude na caminhada, amém? Deus abençoe você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus.